Boa tarde, meu nome é Gustavo Massigna, sou acadêmico do curso de Educação Física Licenciatura. Estou gravando esse vídeo para a disciplina de Prática Docente do quinto período. Estou trazendo aqui o plano de aula, né, para a nossa atividade da M3. Então, é um plano de aula voltado para a educação infantil, né, para que a gente possa trabalhar com a educação infantil ali no pré, 5, 6 anos, primeiro ano também se encaixa bem legal. Então, para a gente começar falando das habilidades, os objetivos de aprendizagem, né? Então, a gente iria coordenar as habilidades motoras, que a criança nessa fase ela está em um desenvolvimento muito grande, nessa etapa que ela aprende muita coisa, e a educação física tem um papel muito fundamental para a formação dessas habilidades da criança. Então nós iríamos trabalhar ali coordenação motora, iríamos trabalhar lateralidade, o equilíbrio. Então dentro desse objetivo de aprendizagem nós iríamos ver a evolução da criança para que a gente chegue lá na nossa avaliação, né? Então através do nosso objetivo nós iríamos avaliar nosso aluno ao final da aula para ver o que a gente melhorou, o que é que a gente conseguiu atingir. Será que a gente atingiu o nosso objetivo? Será que não? Será que a gente pode trabalhar de outra maneira para que a gente chegue nesse objetivo? Certo? Então nessa aula a gente iria coordenar as habilidades motoras, trabalhando em cima da lateralidade, coordenação motora fina, coordenação motora grossa, certo? Todo esse englobamento, né? Tudo que engloba aí as habilidades motoras de uma criança. Bom, para a gente trabalhar então nesse plano de aula, nós iríamos trabalhar na unidade 1 um circuito motor com as crianças. Então a gente iria trabalhar também uma amarelinha e por último, para encerrar nossa aula, a gente faria uma roda de conversa, né? Aquela volta calma para que eles ficassem tranquilos, faria ali um feedback da nossa aula para ver se eles gostaram, do que eles mais gostaram também. Então a gente começando com o nosso circuito motor ali, a gente iria organizar os alunos para que no espaço, uma quadra, algum lugar amplo assim, eles pudessem fazer as atividades. Como seria essa atividade? Primeiro a gente iria proporcionar para que eles pudessem correr, né? Então as crianças correr, elas se divertem muito. Então a gente iria fazer a nossa primeira atividade, que eles fossem correndo de frente e voltassem correndo de costas. Então, vai de frente, volta de costas, certo? Nosso segundo exercício dentro do nosso circuito motor, a gente iria pedir para eles pular só com uma perna. Aqui nós iríamos estar trabalhando o equilíbrio. Isso é uma coisa muito importante para a criança, certo? Pular só com uma perna para uma criança tem um grau de dificuldade. Então, muitos iriam se encostar no amigo ou não iriam conseguir. Então a gente pode fazer apenas com uma perna, alternando, depois troca, ou pular com as duas, com as duas. Agora, no terceiro exercício, dentro do nosso circuito, nós podemos passar para o nosso aluno que eles possam pular com os dois pés. Então, pula, pulou, pulou, pulou. Trabalhando também a questão do equilíbrio, certo? Então a gente poderia também colocar uma corda no chão, uma corda, certo? Para que eles pudessem andar por cima da corda. Lembrando que a criança iria trabalhar o braço aqui também, o equilíbrio, né? O equilíbrio, mantendo os braços, porque se o braço estiver fechado, vai ter uma dificuldade maior. Bom, como encerramos o nosso circuito motor, já a gente pode começar com a nossa brincadeira, que é a amarelinha. A amarelinha a gente não precisa de muita coisa para a gente montar. Apenas se a gente estiver em casa, a gente pode montar no chão da casa mesmo com os pisos do chão, certo? A gente só precisaria de uma fita, faria certinho ali, um quadradinho, dois, um quadradinho, dois, um quadradinho, dois, certo? Então, na escola a gente pode utilizar o bambolê. A gente coloca um bambolê, dois bambolê, um bambolê, dois bambolês, certo? Então a gente faria os bambolês, certo? A gente poderia pegar uma pedra. Primeiro a gente começa sempre do simples para o mais complexo. Então a gente iria pedir para as crianças que um de cada vez, né, fossem
sem a pedra primeiro. Depois a gente introduziria a pedra, para que eles pudessem se adaptar com o movimento, se adaptar com a brincadeira. Claro que tem aqueles que já são mais desenvolvidos, que brincam em casa, ou o amigo brinca, vai lá e brinca junto. Então já tem aquela noção melhor, né? Mas como a gente está tratando com várias pessoas, aquelas que têm habilidades motoras mais desenvolvidas, aquelas que têm um pouco mais de dificuldade, então a gente sempre vai começar do simples até o complexo, certo? Então as crianças vão na primeira vez sem uma pedrinha, depois eles jogariam a pedra. E como funciona com essa pedra? Para funcionar com a pedra, o aluno, antes de ele iniciar, ele vai jogar em um dos bambolês. Então ele vai ir, porém a bambolê que tiver a pedra, o aluno não poderá pisar nele. Ele vai ter que contornar e na volta ele vai pegar essa pedra. Para ele pegar a pedra, ele vai ter que ficar com um pé, vai se agachar, pegar a pedra, voltar e continuar pulando até o final, certo? O segredo é começar no primeiro bambolê com a pedra e depois ir subindo de um em um, até que chegue lá no final. Quem conseguir até o final, tá de parabéns. E para a gente finalizar nossa aula, a gente propôs também uma volta calma. Como é que é uma volta calma? Então, a volta calma ela é bem tranquila. A gente ia organizar eles em círculo para que eles pudessem nos falar o que acharam da aula, o que eles gostaram, se eles fariam a aula de novo. Assim a gente tem noção se a nossa aula funciona. E nós, como os professores, faríamos avaliação também, certo? Avaliação do que foi desenvolvido na aula. Será que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo de aprendizagem, os nossos objetivos específicos ali? A gente iria também perceber, né, se os alunos desenvolveram, a gente como visão de professor, se eles conseguiram vencer alguma coisa que estava com dificuldade, em questão de equilíbrio, um pouco de coordenação motora ali que nessa etapa afeta um pouquinho. Então essas coisas a gente iria perceber e fazer a nossa avaliação, né? Então aqui, como a gente está gravando um vídeo, a gente não tem aluno, a gente não tem nada, a gente não consegue ter essa base, né? Mas durante a nossa aula a gente iria fazer essa avaliação com o nosso aluno. Então nessa volta calma, nós iríamos conversar com eles, né? O que eles acharam da aula, como é que foi, se divertiram e tal. Eles iriam contar algumas histórias. Eu já brincava disso. Meu pai brinca comigo, coisas assim, né? Então é muito bom isso. Bom, então esse foi o nosso plano de aula. Lembrando que ele é voltado lá para a educação infantil, né? Voltado lá para o pré, primeiro ano, 5 a 6 anos ali. Então, com os objetivos ali, né, de coordenação motor e tal, trabalhando sempre isso aí, fazendo a nossa avaliação. Então esse foi o nosso plano de aula, queria agradecer e muito obrigado.